Quero convidar você nesse momento para pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 34 a 36, que diz assim: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra, que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me. Hoje eu quero falar sobre perseverança. Quero compartilhar uma palavra com você sobre perseverança. Na jornada da vida, enfrentamos desafios que exigem de nós coragem, fé e perseverança. Calebe é um exemplo de alguém que nos ensina lições preciosas sobre perseverança. Seu exemplo nos inspira a continuar, mesmo diante das dificuldades. Avançar com confiança na promessa de Deus. Assim como Calebe, somos chamados a perseverar pela fé. É de acordo com a palavra de Deus o que precisamos fazer para perseverar. Às vezes a gente não persevera porque a gente está olhando para as coisas em volta de nós, ouvindo as últimas notícias, ouvindo o que um fala, o que outro fala, e a gente não se lembra das promessas de Deus. Aquilo que o Senhor deixou escrito, aquilo que o Senhor prometeu. E por isso a gente fica angustiado, fica triste e até mesmo tem vontade de parar. O segredo para continuarmos avançando é perseverar na palavra de Deus, confiando sempre nas promessas que Deus nos fez. E eu quero falar com você hoje sobre perseverança. A primeira coisa para que possamos ser perseverantes é: veja as situações a partir de um referencial divino. Números capítulo 13, vamos ler a partir do verso 27 ao 28. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O primeiro relato: a terra é boa, a terra é maravilhosa, precisamos ir lá, porque Deus nos prometeu. O fruto da terra é bom, a terra gera leite e mel, é uma terra abençoada por Deus. Mas aí aqueles homens disseram assim: não podemos subir contra esses gigantes, porque diante deles somos como gafanhoto. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, porque ouviram aquela palavra e acreditaram na palavra daqueles 10 homens que foram espiar a terra e trouxeram um relatório negativo: não podemos entrar em Canaã, porque é uma terra de gigantes, é uma terra da qual nós somos como gafanhotos, eles vão nos pisar e nos destruir. Veja que coisa, irmão. E todo o povo chorou a noite toda e reclamaram com Moisés e Arão.
Porém, no capítulo 14, do verso 6 ao verso 8, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Agora é colocado outra palavra. O primeiro relatório, nós não podemos entrar na terra porque lá tem gigante. Se formos até lá, seremos esmagados. O povo chora, se angustia, mas Josué e Caleb se levantam e dizem: epa, temos uma promessa, a terra é nossa. Deus disse que nos daria aquela terra. E se o Senhor se agradar, aleluia, Ele nos dará a terra. Irmãos, precisamos ter um referencial divino. Não é só o que o médico disse. Não é só o que o juiz disse. A última palavra não é do homem. A última palavra não é da medicina. A última palavra não é do juiz. A última palavra continua sendo de Deus. Ele está no controle de tudo. A nossa pressa não apressa Deus. O nosso medo não amedronta a Deus. A nossa angústia não angustia a Deus. Quando as crises nos colocam para baixo, elas não conseguem tirar Deus do trono, porque Ele está sentado no trono e reina sobre toda a terra. Tudo que existe no mundo e toda a criação, Ele pode dizer: é meu porque eu criei. Aleluia! Precisamos ter um referencial divino diante de uma palavra negativa, diante da adversidade, diante da luta. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus disse? Me perdoe, mas eu fico com o que a palavra diz. A tua opinião, aquilo que você está falando, aquilo que está em minha volta, ainda que seja realidade, eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. A terra é minha porque Deus prometeu. Aleluia, Deus é dono do ouro, é dono da prata. Deus é aquele que promete e aquele que cumpre. Deus é aquele que quando diz que vai fazer, ninguém pode impedir. Pelo contrário, nada, aleluia, pode se opor a Ele. E quando a gente chora e sofre, Ele se levanta do seu trono para socorrer o seu povo. Então a primeira coisa que você precisa para ser perseverante mantenha, aleluia, um referencial divino. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus prometeu? Não importa o que os homens dizem. O que importa é o que Deus disse em sua palavra. Aleluia. Segunda coisa, para que possamos ser pessoas perseverantes: siga o Senhor com integridade. Deus não trabalha com conchavos. Deus não trabalha com pessoas pela metade. Integralidade significa inteiro. Quando dizemos assim, sirva a Deus de forma integral ou com integridade, significa inteiro. Você não pode servir a Deus pela metade. Acredita, depois duvida. Ama, depois odeia. Serve a Ele, depois não serve. Não. Se você quer ser perseverante, você precisa servir a Deus por inteiro. O problema de muitas pessoas estarem em uma gangorra, às vezes em cima, outras vezes embaixo, não tem estabilidade espiritual, é porque servem a Deus pela metade. Ainda pensam nas cebolas e nos pepinos do Egito.
ainda pensam em morrer no Egito. Deus, essa noite, te convida a uma vida de integralidade. Ou é, ou não é. Ou você serve, ou você não serve. Pessoas perseverantes são pessoas que servem a Deus por inteiro. Corpo, alma e espírito. Tudo que nós somos, que nós temos, devotos ao Senhor. Uma entrega racional, completa, para que o Senhor possa nos dar graça, para que a gente possa permanecer de pé. No versículo 21 do capítulo 14, diz assim: porém, então, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Olha o que aqui o texto diz. Porém, Calebe houve outro espírito. Isso significa que quando alguém quer servir a Deus de todo jeito, não é o Espírito de Deus. Quando alguém só tem palavras de crítica, de menosprezar, de acusar, não é o Espírito de Deus. Porque alguém cheio do Espírito de Deus é alguém que diz: a palavra do Senhor diz. Olhai para a promessa do Senhor e avançai, porque a terra é nossa. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que ouve a voz do Senhor, é alguém que obedece, é alguém que os seus olhos, aleluia, enxergam além das circunstâncias. Eles são gigantes, só que maior é o Deus que fez a promessa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A doença é grave, só que maior do que a doença é o Deus que fez o corpo humano. Alguém disse assim: tu tem peixada? E eu disse assim: eu não tenho peixada, mas eu sou filho do dono da peixaria. Alguém pode pensar assim: não tem mais jeito, não vai conseguir. Pare, desista. Para que ficar insistindo? E Deus está dizendo: só pare se eu mandar. Aleluia. Abre os teus olhos, vou te dar visão. Aleluia. Dobra os teus joelhos, vou te dar estratégia. Ramandorei, shuriderei, que eu mandar. Vou te dar estratégia. Aleluia, vou te dar visão. Persevera, vou te dar força. Deracamandara, sou de comandar. Deramandar, suiderei. Vou te dar, aleluia, autoridade. Como assim, pastor? Todo mundo disse que a terra era de gigante e que os homens não conseguiriam entrar e a promessa ia cair por terra. Mas Josué e Calebe disseram: não é assim não. Deus fez a promessa, Deus cumprirá a promessa. Terceiro, para encerrar, confie no poder da presença do Senhor. 14, verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Eu persevero porque Deus está comigo. Não é porque eu sou forte. Não é porque eu sou melhor do que você. Não é porque aqueles que venceram são melhores do que nós. Não é porque aqueles que alcançaram a promessa são mais fortes ou são mais íntimos de Deus do que eu e você. É porque eles confiaram na presença de Deus.
Eis que eu irei adiante de ti. Eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco, irmão. Não foi qualquer pessoa que disse que estaria conosco, mas o Senhor nosso Deus, Ele está conosco. Confie na presença de Deus e seja perseverante. Aconteça o que acontecer, não pare, não desista e nem retroceda, porque a ordem do Senhor é para marchar. Tem gigante, tem obstáculo, tem desafio, estão passando por crise. O Senhor vai te fortalecer através da tua perseverança e você vencerá, entrará em Canaã e desfrutará da terra que mana leite e mel.